Era o ano de 1800, e a pequena vila de São João das Matas, encravada nas densas florestas do interior do Brasil, vivia dias de inquietação. A comunidade, formada por colonos portugueses e nativos, subsistia da agricultura e da caça. Mas nos últimos meses, algo mudará. Tudo começou quando Joaquim, um jovem caçador, não retornou de uma expedição noturna. Dias depois, encontraram apenas seus pertences espalhados pela mata, junto a marcas de garras profundas nas árvores ao redor. Maria, a filha do boticário, jurava ter visto uma criatura imensa, metade homem, metade lobo, à beira da floresta em uma noite de lua cheia. Seus gritos acordaram a vila inteira, mas quando os homens chegaram com suas tochas, nada encontraram além de pegadas enormes que sumiam na escuridão. O padre Antônio, recém-chegado de Portugal, tentava acalmar os ânimos da população. Falava de feras da floresta, possivelmente uma onça faminta. Mas os mais velhos cochichavam sobre lendas antigas, histórias de criaturas que se transformavam sob o luar. À medida que mais pessoas desapareciam, o medo se espalhava. Famílias trancavam-se em casa ao anoitecer, rezando fervorosamente. Os caçadores, antes corajosos, agora hesitavam em adentrar a mata. Foi quando chegou à vila um forasteiro misterioso. Alto, de olhos penetrantes e cicatrizes no rosto, apresentou-se como Manuel, um caçador experiente. Prometeu livrar a vila da ameaça, por um preço. O desespero era tanto que os moradores prontamente aceitaram, sem saber que a chegada de Manuel marcaria o início de eventos ainda mais terríveis. A chegada de Manuel à vila de São João das Matas trouxe uma mistura de esperança e apreensão. O forasteiro, com sua figura imponente e olhar penetrante, logo se tornou o centro das atenções. Seus passos pesados ecoavam pelas ruas de terra batida, e o tilintar das armas em seu cinto fazia as crianças se esconderem atrás das saias das mães. Manuel instalou-se na única estalagem da vila, um estabelecimento modesto administrado pela viúva Dona Constança. À noite, no salão principal iluminado por velas tremeluzentes, o caçador ouvia atentamente os relatos dos moradores, seus olhos brilhando com um interesse quase febril a cada novo detalhe sobre a criatura que aterrorizava a região. Enquanto isso, o padre Antônio observava o recém-chegado com desconfiança. Algo na postura de Manuel, na maneira como seus olhos por vezes refletiam a luz das velas de forma animalesca, deixava o religioso inquieto. Após a missa dominical, o padre advertiu discretamente alguns dos fiéis mais próximos para que tivessem cuidado com o forasteiro. Nos dias que se seguiram, Manuel começou sua investigação. Percorria a borda da floresta durante o dia, examinando marcas nas árvores, pegadas no solo úmido e, ocasionalmente, recolhendo amostras de pelos e outros vestígios. À noite, entrevistava os moradores, especialmente aqueles que afirmavam ter visto a criatura. Maria, a filha do boticário, foi uma das primeiras a ser questionada. A jovem, ainda traumatizada por sua experiência, hesitou inicialmente em falar com Manuel. Mas havia algo na voz grave e no olhar intenso do caçador que a fez se abrir. Descreveu em detalhes a noite em que viu a criatura. O brilho dos olhos amarelos na escuridão, o pelo escuro e eriçado, as garras afiadas que pareciam capazes de rasgar a própria noite. Conforme Manuel aprofundava sua investigação, a vila experimentava uma calmaria tensa. As desaparições haviam cessado desde sua chegada, mas o medo ainda pairava no ar como uma névoa densa. Os moradores alternavam entre a gratidão pela presença do caçador e o temor do que ele poderia descobrir. Foi durante esse período que estranhos acontecimentos começaram a ocorrer na vila. Animais de criação amanheciam mortos, com marcas de garras e dentes que não correspondiam a nenhum predador conhecido da região. Sombras incomuns eram vistas se movendo furtivamente nas noites de lua cheia, e uivos arrepiantes ecoavam da floresta, mais próximos do que nunca. O boticário da vila, pai de Maria, notou um aumento na procura por ervas calmantes e poções para dormir. As pessoas estavam cada vez mais agitadas, e rumores começaram a se espalhar. Alguns diziam que a criatura estava ficando mais ousada, aproximando-se da vila. Outros sussurravam que a presença de Manuel havia enfurecido o monstro, provocando-o a atacar mais ferozmente. Em uma noite particularmente escura, quando nuvens pesadas ocultavam a lua, Manuel reuniu um grupo de homens da vila. Armados com tochas, foices e algumas velhas espingardas, eles se prepararam para adentrar a floresta. O caçador afirmava ter descoberto o possível esconderijo da criatura e estava determinado a confrontá-la. Enquanto o grupo se preparava nos limites da vila, o padre Antônio observava de longe,
um rosário firmemente apertado entre os dedos. Ele não podia deixar de notar como os olhos de Manuel brilhavam de uma forma quase sobrenatural à luz das tochas, nem como suas narinas se dilatavam, como se farejando o ar da noite. Quando o grupo finalmente partiu, mergulhando na escuridão da floresta, um silêncio sepulcral caiu sobre São João das Matas. As mulheres se reuniram na igreja para rezar, enquanto as crianças eram mantidas trancadas em casa. A noite avançava, e a tensão crescia a cada minuto sem notícias do grupo de caça. Foi então que o primeiro grito cortou o ar, vindo das profundezas da mata. Um grito de agonia que não parecia nem totalmente humano, nem totalmente animal. Em seguida, veio o som de tiros, gritos de homens e o rugido ensurdecedor de uma criatura enfurecida. A vila inteira acordou em pânico. Luzes se acenderam em todas as casas, e os poucos homens que haviam ficado para trás se armaram como puderam, temendo que o horror da floresta finalmente invadisse suas ruas. Mas o que emergiu da escuridão da mata foi ainda mais chocante do que qualquer um poderia ter imaginado. O amanhecer chegou lentamente a São João das Matas, como se o próprio sol hesitasse em iluminar os horrores da noite anterior. A vila estava em estado de choque e confusão. Dos 12 homens que haviam adentrado a floresta com Manuel, apenas 5 retornaram, e estes em condições lamentáveis. Entre os sobreviventes estavam João, o ferreiro, com um braço dilacerado; Pedro, filho do padeiro, com o rosto marcado por profundos arranhões; e 3 outros, pálidos e trêmulos demais para falar coerentemente. Mas o mais perturbador era a ausência de Manuel, o caçador que havia liderado a expedição. O padre Antônio, assumindo a liderança na crise, organizou os cuidados aos feridos. O boticário e sua filha Maria trabalhavam incansavelmente, aplicando ungüentos e ataduras, enquanto o restante da vila se dividia entre o medo paralisante e a necessidade urgente de ação. Conforme o dia avançava e os sobreviventes recuperavam a fala, relatos fragmentados do ocorrido começaram a circular. Falavam de uma emboscada, de olhos brilhantes na escuridão, de uma criatura que parecia se mover como sombra entre as árvores. Mas o mais inquietante era a menção recorrente a Manuel. Ele se transformou, balbuciava Pedro, em meio à febre. Vi com meus próprios olhos. O caçador, ele era o monstro. Inicialmente, tais declarações foram atribuídas ao delírio e ao trauma. Mas à medida que mais sobreviventes corroboravam a história, uma terrível suspeita começou a se formar na mente dos moradores. O padre Antônio, rememorando suas suspeitas iniciais sobre Manuel, convocou uma reunião de emergência na igreja. A pequena construção de madeira logo ficou abarrotada, o ar pesado com o medo e a confusão dos presentes. Meus irmãos, começou o padre, sua voz trêmula, temo que tenhamos sido enganados por uma criatura das trevas. Este Manuel, este suposto caçador, pode ser a própria besta que veio para nos destruir. Um murmúrio de incredulidade percorreu a multidão. Maria, a filha do boticário, levantou-se, sua voz ecoando pela igreja. Mas como é possível? Ele estava aqui, entre nós, durante o dia. Foi então que Dona Eulália, a anciã da vila, falou. Sua voz, embora fraca, carregava o peso da sabedoria antiga. Existem histórias, passadas por gerações, de criaturas que caminham entre 2 mundos. Homens que, sob a luz da lua cheia, se transformam em bestas sedentas por sangue. Na minha terra, chamavam-nos de lobisomens. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de trovões distantes. Uma tempestade se aproximava, e com ela, a lua cheia começava a surgir no horizonte. A revelação de Dona Eulália desencadeou uma onda de pânico. Alguns clamavam por uma caçada imediata, outros por barricadas e proteção. O padre Antônio, lutando para manter a ordem, propôs um plano desesperado. Devemos nos preparar, declarou. Se Manuel é realmente esta criatura, ele voltará. E desta vez, estaremos prontos. Nos dias que se seguiram, a vila se transformou em uma fortaleza improvisada. O ferreiro, mesmo ferido, trabalhou incansavelmente para forjar pontas de prata para lanças e flechas, seguindo as instruções de Dona Eulália sobre como ferir um lobisomem. O boticário preparou misturas de ervas que, segundo lendas antigas, poderiam repelir a criatura. Enquanto isso, grupos de busca vasculhavam a floresta durante o dia,
procurando por qualquer sinal de Manuel ou da criatura. Encontraram cavernas com ossos e pertences das vítimas anteriores, aumentando ainda mais o horror e a determinação dos moradores. À medida que a lua crescia no céu noturno, a tensão na vila atingia níveis insuportáveis. Famílias se amontoavam em casas consideradas mais seguras, ninguém ousava sair após o pôr do sol, e vigílias eram mantidas a noite toda. Foi na noite da lua cheia seguinte que o inevitável aconteceu. Pouco depois do anoitecer, um uivo aterrorizante ecoou pela floresta, mais próximo do que nunca. Os vigias nas torres improvisadas soaram o alarme, e em minutos, toda a vila estava em alerta máximo. Na praça central, diante da igreja, os homens mais corajosos formaram uma linha de defesa, armados com as lanças de ponta de prata. As mulheres e crianças se abrigaram na igreja, rezando fervorosamente sob a liderança do padre Antônio. O som de galhos quebrando e rosnados guturais anunciava a aproximação da criatura. Os corações batiam acelerados, mãos suavam nas empunhaduras das armas. E então, emergindo das sombras da floresta, a besta finalmente se revelou em toda sua terrível majestade. Era maior do que qualquer lobo já visto, com pelagem negra como a noite e olhos que brilhavam com uma inteligência cruel. Mas o mais chocante eram os traços que ainda lembravam o rosto humano de Manuel, distorcidos em uma expressão de fúria bestial. A criatura avançou, e a batalha pela sobrevivência de São João das Matas teve início. O destino da vila e o mistério do lobisomem estavam prestes a ser decididos em uma noite de terror e coragem como o Brasil colonial jamais havia testemunhado. A noite de lua cheia banhava São João das Matas com uma luz espectral, lançando sombras alongadas que pareciam dançar macabramente pela vila. O ar estava carregado com o cheiro do medo e o som dos rosnados da criatura que antes fora Manuel, o caçador. A besta-homem avançou para a linha de defesa, seus olhos amarelos brilhando com uma fome insaciável. Os homens da vila, tremendo mas determinados, ergueram suas lanças de ponta de prata. O primeiro a ser atingido foi Sebastião, o carpinteiro. Com um movimento rápido demais para os olhos humanos acompanharem, o lobisomem o derrubou, suas garras rasgando carne e tecido como se fossem papel. O caos se instaurou. Gritos de terror e dor preencheram o ar noturno, misturando-se aos rugidos ferozes da criatura. As lanças de prata, embora eficazes em causar dor ao monstro, não pareciam suficientes para detê-lo. O lobisomem era rápido demais, forte demais. Dentro da igreja, o padre Antônio lutava para manter a calma entre as mulheres e crianças. Mas até mesmo suas orações eram abafadas pelos sons da batalha lá fora. Maria, a filha do boticário, observava pela fresta de uma janela, seu coração partido entre o medo e uma estranha fascinação pela criatura que antes a olhara com olhos humanos. Foi nesse momento de aparente derrota que Dona Eulália, a anciã, cambaleou para fora da igreja. Em suas mãos trêmulas, carregava um frasco contendo uma mistura de ervas que brilhava com um tom esverdeado à luz da lua. "É preciso que ele beba isto", gritou a velha senhora, sua voz surpreendentemente forte. É a única forma de quebrar a maldição. O desafio parecia impossível. Como fazer uma criatura sedenta por sangue beber uma poção? Mas naquele momento de desespero, Maria teve uma ideia. Correndo de volta à botica de seu pai, ela retornou com um arco e flechas. Com mãos trêmulas, a jovem embebeu a ponta de uma flecha na mistura de Dona Eulália. Posicionou-se na entrada da igreja, mirando a besta que agora avançava em sua direção, atraída pelo movimento. O tempo pareceu congelar. Os olhos de Maria encontraram os da criatura, e por um breve instante, ela jurou ver um lampejo de reconhecimento, uma faísca de humanidade no olhar bestial. Foi nesse momento que ela soltou a flecha. O projétil cortou o ar, atingindo o lobisomem diretamente na garganta. A criatura uivou de dor, cambaleando para trás. Por alguns segundos tensos, nada aconteceu. Então, ante os olhos atonitos dos moradores, a transformação começou. Pelos começaram a cair, garras retraíram-se, e o corpo monstruoso foi diminuindo, contorcendo-se de forma grotesca. Gritos de agonia, meio humanos, meio animais, ecoaram pela noite.
Finalmente, onde antes estava a terrível besta, jazia agora o corpo nu e inconsciente de Manuel. Um silêncio sepulcral caiu sobre a vila. Ninguém ousava se aproximar, temendo que fosse algum tipo de truque. Foi o padre Antônio quem finalmente deu um passo à frente, fazendo o sinal da cruz enquanto se aproximava cautelosamente do corpo caído. Manuel respirava, mas estava profundamente inconsciente. Sob a orientação de Dona Eulália, ele foi amarrado e levado para um celeiro isolado, onde poderia ser vigiado até o amanhecer. A longa noite finalmente chegou ao fim, e os primeiros raios de sol trouxeram não apenas luz, mas também um senso de alívio cauteloso a São João das Matas. Manuel acordou, confuso e horrorizado ao ser informado dos eventos da noite anterior e de muitas noites passadas. Nos dias que se seguiram, a vila lentamente começou a se recuperar. Os feridos foram tratados, os mortos foram enterrados com todas as honras, e uma nova normalidade começou a se estabelecer. Manuel, agora livre da maldição mas carregando o peso de suas ações passadas, optou por permanecer na vila para ajudar na reconstrução e, de alguma forma, expiar seus pecados. A história do lobisomem de São João das Matas tornou-se uma lenda, passada de geração em geração. Uma história de terror, sim, mas também de redenção, de uma comunidade unida diante do inimaginável, e do poder transformador da compaixão mesmo diante do mais terrível dos monstros. E nas noites de lua cheia, quando o vento sussurra entre as árvores da floresta, os moradores de São João das Matas ainda se reúnem para contar essa história, lembrando-se de que às vezes, os verdadeiros monstros não são aqueles que mudam de forma sob o luar, mas os medos e preconceitos que habitam o coração humano.